Sejam todos bem-vindos. Hoje eu recebo um cara que, mais do que um amigo, eu sou fã de carteirinha. Não tem interação que eu não tenha com ele que eu não aprenda muito. A carreira desse cara é marcada por 20 anos de mercado financeiro, onde ele fez parte da criação da Tarpon Investimentos, conduziu grandes movimentos de mercado, participou do projeto de fusão entre Sadi e Perdigão. Hoje ele tem investimento nas áreas de saúde e energia e recentemente entrou no mercado de educação, causando uma disrupção. Fundou a primeira faculdade com foco em empreendedorismo aqui no Brasil, a Link School of Business. Esse é o cara que fundou o Além da GV, que mais tarde se tornaria o Além da Facul, me convidou para fazer parte junto com o Bernardinho, Thiago Reis e Vabo. Álvaro Chocair, que honra ter você aqui. A honra é minha, Basagra. Poxa, que prazer estar aqui com você. Sabe que eu tenho uma admiração muito grande por tudo que você construiu e principalmente por tudo que você emana e mostra para as pessoas. Então, saiba que a recíproca de tudo que foi mencionado aqui é mais do que verdadeira. Obrigado pelo convite. Obrigado, Álvaro. Álvaro, você mais do que investidor, você é um entusiasta da educação. O que mudou na educação nos últimos tempos? Você que acompanha muito, gosta de história, eu queria que você nos ajudasse aqui a traçar um paralelo do que era a educação e o que tem se transformado a educação. Bom, acho que o mundo como um todo mudou bastante, né? Se a gente observar os últimos 20 anos, acho que a gente teve mudanças bastante importantes, significativas no mundo, dentro da tecnologia, até para aspectos positivos, a gente tem mudanças no meio ambiente, acho que as pessoas cuidam muito mais do meio ambiente hoje em dia do que cuidavam antes. Na filantropia a gente viu mudanças importantes e a educação também mudou. É muito comum as pessoas compararem a educação de hoje sendo muito parecida com a educação de 100 anos atrás. Por vezes a gente vê aquelas fotografias de salas de aula, né, de hoje em dia comparado com lá atrás, mas na verdade houve uma mudança importante e essa mudança está na transmissão do conhecimento. Durante anos e anos, para não falar séculos e séculos, que é o que eu acho que você pagava para alguém te transmitir conhecimento. Então, Harvard fez seu nome em cima disso, Oxford fez seu nome em cima disso, Princeton. Aqui no Brasil, a própria USP, as federais, as melhores faculdades do mundo fizeram seus nomes na transmissão de um conhecimento que você não encontrava em outro lugar. Então, se pagava uma tuition de Cambridge, por exemplo, porque você sabia que lá você ia encontrar professores que transmitiriam a você um conhecimento que você não encontraria em outro lugar. Você teria acesso a bibliotecas que teriam livros que você não encontraria em outros lugares. Você teria acesso a um instituto de pesquisa e desenvolvimento interno àquela universidade que você não teria acesso em outro lugar. Então, as universidades se pautaram e passaram até a sua existência pautada em transmissão de conhecimento. Acontece que isso mudou radicalmente, não é que mudou da água para o vinho. Hoje em dia, a transmissão de conhecimento está disponível para qualquer um sem exceção, num bicho chamado Google, num bicho chamado Wikipedia, num bicho chamado YouTube, num bicho chamado Instagram. Ou seja, tudo aquilo que você quer acessar está disponível hoje. Democratizou a transmissão do conhecimento. Eu acredito, já fiz esse teste em alguns lugares, com pessoas que inclusive já tiveram aula em Harvard a minha provocação é, você conhece alguma aula que é dada em Harvard que não exista no YouTube? Você pode não encontrar o mesmo professor, você pode encontrar uma semântica distinta àquela que é dada, mas aquele tema está disponível no Google. Se você quiser saber como construir uma bomba atômica, está disponível no Google. Talvez você não tenha acesso a urânio enriquecido, mas aquilo está lá, como faz uma bomba atômica, está disponível ali. Então, isso tudo veio por terra. Aonde está a mudança? As instituições de ensino precisarão daqui para frente abrir mão desse pilar principal de transmissão e vão virar grandes curadores de conhecimento, ao invés de terem um conhecimento que ninguém tem, porque isso não existe mais, e vão passar a ter que focar na aplicação do conhecimento. Porque é na ordenação e na aplicação que a gente vai sentir diferença na educação para frente. Isso já tem acontecido, é uma tendência mundial. Muito bom, Álvaro. E olhando para esse paralelo que você acabou de traçar, eu queria explorar um pouquinho contigo como foi criada a Link, da onde foram as referências, como foi feito esse estudo, e aí com isso você comentar um pouquinho o que é a Link. Bom, Baza, eu fui gestor de
de public equities, né, de ações, durante muitos anos da minha vida, acho que deram 18 no total. Nós tivemos na Tarpon desde 2005 um private equity aberto. Eu invisto em private equity desde 2005, então são 16 anos vendo pitches de empresários atrás de dinheiro para fazer o seu negócio crescer, para fazer um turnaround, para adquirir um novo mercado, para desenvolver um novo produto, um novo serviço. E o que a gente percebia é que os empresários brasileiros, tudo o que eles aprenderam parece que foi na prática. Alguns têm formação, sem dúvida alguma, mas se você conversar com um dono de empresa, ele vai falar, olha, quase tudo aqui foi por tentativa e erro, ou tentativa e acerto. É assim que o empreendedor brasileiro aprende. Não existe hoje para você ir buscar um curso que te ensine sobre capital de giro, por exemplo, você vai ter que fazer uma pós de 2 anos, você não tem ali aquele curso específico, né? E olhando para fora, a gente começou a perceber que existia uma mudança importante na cabeça das grandes mentes universitárias. Quando eu me formei, base em 99, na GV, eu ia para os Estados Unidos e o desejo de todo cara bom era ir para Wall Street. No final dos anos 90, tinha aquele negócio meio de como é que é o nome daquele filme do Gecko lá? Uhum. Do Lobo de Wall Street? Não, outro mais antigão. Estou tentando lembrar, mas do Gecko. Uhum. E todo mundo queria trabalhar em Wall Street. O que aconteceu foi que com a vinda da tecnologia e muito processo inovador, as mentes mais brilhantes falaram, poxa, eu não quero trabalhar no mercado financeiro, eu quero ter minha empresa. E aí você viu uma escola de Stanford, por exemplo, tendo um desempenho muito maior do que as outras escolas de negócio, porque ali no Vale do Silício começaram a sair um monte de unicórnio, um monte de companhia de internet, um monte de companhia de software, de hardware, de dados, saindo ali de dentro, né? Então, quando eu olhei para a Escola de Negócios de Stanford, quando a gente olhou para a Babson, que é uma escola de empreendedorismo em Boston, um Imperial College em Londres, uma Caus Pilot na Dinamarca, que eram faculdades que a gente já interagia, até por co-investirem conosco há muitos anos, né? E a gente olhou tudo aquilo e um dia deu um estalo. Foi muito simples, a Link foi muito simples. Um dia eu entrei no escritório e numa reunião de segunda-feira, a gente estava procurando ativos em educação, a gente já tinha sido frustrado em umas 4 ou 5 aquisições, porque a gente foi atropelado pelas grandes empresas de educação listadas em bolsa, que pagavam muito mais do que a gente estava disposto a pagar. E um belo dia eu cheguei, era uma mesa assim com 8 analistas, eu entrei e falei, nós vamos construir uma faculdade para fazer dono de empresa, para formar dono de empresa. Para quem quer criar uma empresa, para quem quer fazer crescer uma empresa ou para quem for herdar uma empresa. Porque a educação para quem vai ser dono de alguma coisa é diferente da educação para quem vai ser executivo de alguma coisa. E como executivo a gente tem belíssimas escolas no Brasil. Para empreendedorismo a gente não tem nenhuma como faculdade, como instituição de ensino superior high-end mesmo, né? Então a Link nasceu desse sonho inicial. A partir daí eu peguei meu caderninho telefônico, convidei 110 pessoas para 11 cafés da manhã e foram 11 grupos de 10 pessoas de sucesso nas mais variadas áreas, desde artes até companhias de commodities, companhias listadas, CEOs. E as pessoas chegavam lá, eu dava uma folha em branco, que nem essa que está na sua frente, assim, para pessoas, e servia um café, um pão de queijo e falava, olha, nós estamos aqui reunidos para desenhar a melhor escola de negócios do Brasil. Então, a partir de agora, vocês estão sendo convidados a fazer um exercício, nós 10 aqui em conjunto, do que deve ter e do que não pode ter a melhor escola de negócios do Brasil para formar dono de empresa. E aí, Baza, automaticamente foram aparecendo denominadores comuns. Alguns mais óbvios, como, por exemplo, um vestibular que deveria ser completamente diferente àquele de múltipla escolha e aquela redação com algum tema que sabe-se lá quem escolheu e sabe-se lá quem corrige. Isso foi, acho que, ponto uníssono entre todos os participantes desse exercício, até algumas coisas mais pontuais. Por exemplo, alguém que falava assim, olha, se você quer alguém que esteja com a mente em ordem, que esteja com seus sonhos em ordem, ele precisa estar com o corpo em ordem. Que tal dar um personal trainer para cada um? E nós incluímos o personal trainer. Que tal dar um mentor de negócios para cada um, onde o cara pudesse entrar numa sala no one-on-one com uma pessoa e contar o sonho dele de negócio, e essa pessoa que já tenha trilhado um caminho mais longo, ele mostre para essa pessoa quais são os atalhos, o que ela deve fazer. Instituímos o Business Mentor, instituímos o People Skills, instituímos o Programa Internacional, e a Link foi um output
desse grande exercício com todos esses empresários, e eu sou muito grato a cada um deles, porque no fundo é um esforço coletivo. Às vezes as pessoas acabam intitulando a mim a formação da Link, mas essa idealização foi de todas essas pessoas que participaram desse exercício. E Álvaro, eu no episódio número 4 aqui do Lugar de Potência, a pergunta que eu abro com o Gustavo Borges é perguntando: Gustavo, o que é mais difícil, ser medalhista olímpico ou empreender no Brasil, já que ele teve os dois? Ele respondeu sem pensar: empreender no Brasil. Agora, o que eu gostaria de explorar contigo é mais fácil ou mais difícil empreender hoje no Brasil do que há anos atrás, há décadas atrás? Eu acho que sempre foi difícil. Eu acho que empreender... Eu não acredito que seja para qualquer um. Não acredito mesmo. Acho que tem uma relação risco-retorno que não é todo mundo que está disposto a pagar para ver. Acho que tem os desafios como qualquer outro. Talvez eu até discorde do Gustavo Borges e acho que seja mais difícil. Nós dois vamos discordar, né? Uma medalha olímpica, mas com ele eu tenho uma história engraçada. Essa história acho que eu não conto para muita gente. O Rafael Campos, irmão do presidente do Banco Central, do Roberto Campos Neto, ele trabalhou na Tarpon durante anos. E ele é um amor de pessoa e um analista de mão cheia, um cara assim. Ele era o cara que assistia os vídeos do Warren Buffett antes de serem divulgados. Não tinha internet na época, ele entendia muito de valuation. E o Rafa Campos estudou com o Gustavo Borges em Michigan. Enquanto o Gustavo treinava em Michigan, o Rafael estava lá estudando. E o Rafa conta que o Gustavo Borges sentava e falava assim: puxa, eu não me sinto capaz, eu não entendo nada de matemática. E o Rafael Campos falava: cara, você é medalhista olímpico, cara, esquece matemática, né? Você é nada melhor que qualquer um no mundo. Então eu acho que, obviamente, é natural a gente que não faz parte daquele ambiente, daquele meio, encontrar dificuldades porque é um conhecimento fora da nossa régua. Eu acho neurologia difícil. Mas até eu decidi ser médico, estudar o cérebro, talvez fique mais fácil. Então eu acho que empreender, ele é um bicho muito grande para quem não empreende. Aquilo parece um bicho-papão. Puxa vida, a carga tributária no Brasil é muito alta, o custo do Brasil é muito alto, as leis trabalhistas são difíceis, os órgãos reguladores não dão muita moleza. Você vai tomar uma dívida num banco, é a dívida mais cara do mundo, cheque especial não é fácil, ninguém te ajuda, né? Mão de obra não é tão qualificada. Isso tudo a gente ouve e parece um bicho-papão para quem não empreende. Para quem empreende, a coisa é tão natural. Os desafios fazem parte de qualquer carreira, do empreendedor não é diferente. Mas o empreendedor, eu acho que ele tem uma vantagem em cima de muita gente, e isso ameniza, atenua um pouco as dificuldades. O fato de você colocar em prática as suas ideias, tirar de dentro de você aquilo que você acredita, aquilo que você tem como um sonho, testa, e por vezes dá certo, por vezes está errado, mas você sabe que aquilo é criação sua. Você vai embora para casa, a hora que você fecha o prédio, fecha a loja, fecha ali o escritório, você olha, você fala assim: puxa vida, isso aqui é um filho a mais que eu tenho e só existe porque eu coloquei e coloco energia nisso aqui todos os dias, como os nossos filhos. Então, eu acho que um mundo sem dificuldades talvez não exista na vida de ninguém. Com dificuldades sim, mas eu acho que todas contornáveis. Eu não vejo nenhuma dificuldade não contornável se você trabalhar dentro da ética, dentro de princípios de integridade e honestidade. Eu acho que você contorna todas. Se você ferir esses princípios, talvez você se coloque numa condição mais difícil. Mas, Álvaro, muitas vezes eu vejo a mídia trazendo o empreendedorismo como muitas vezes aquele sonho que você vai ficar rico rápido, né? Que você vai conseguir fazer a tua startup vender por bilhões rapidamente. E isso, de certa forma, eu que entrevisto muitos executivos, vai gerando uma frustração que o cara acha que só ele tem que ralar no mundo executivo, né? Aquela velha história: não, eu vou ser empreendedor porque eu não quero ter mais chefe, né? Vou ser empreendedor porque eu quero ter uma vida mais fácil. Aquelas coisas que você, quem tem um pouquinho mais de informação, fala que absurdo. Ou se não, infelizmente, outras pessoas que acabam empreendendo por falta de opção e não talvez por convicção, muitas vezes quando a pessoa coloca. Na tua opinião, como que as pessoas que estão nos escutando aqui, que talvez estão nessa fase de falar: por será que empreender é para mim ou não? Será que eu estou disposto a pagar esse preço ou não? Que check você pode ajudar essas pessoas a fazerem aqui para entender se talvez o empreendedorismo pode ser um caminho? Eu vejo da seguinte maneira: eu vejo uma distinção muito grande entre o empreendedorismo por necessidade e o empreendedorismo por sonho.
né? Existe o empreendedorismo por necessidade, que é você enfrentar uma taxa de desemprego do país em 14,5% como está hoje. Então você não tem um emprego e você fala, eu preciso me virar. Aí você vai costurar e vai vender, você vai fazer um bolo e vai vender, você vai fazer marmita e vai vender, você vai representar um produto comercialmente falando, para que você faça a ponte de distribuição para alguém, você chama aquilo de empresa ou pequena empresa, até abre lá um MEI ou uma estrutura jurídica para emitir uma nota fiscal, mas você está fazendo aquilo porque você tentou um emprego e não conseguiu, ou foi demitido do emprego. É por necessidade. Esse é um tipo de empreendedorismo que dura até a economia voltar a funcionar e alguém te bancar um salário e você fala, puxa, agora eu posso pensar tranquilo, tenho uma carteira assinada, tenho 13º, tenho férias, me sinto mais tranquilo aqui. Por outro lado, existe o empreendedorismo por sonho. Esse empreendedorismo por sonho, ele é motivado por alguém que quer criar alguma coisa. Por alguém que quer criar um produto, que quer criar um serviço, que quer atender uma necessidade de mercado. E esse aqui tem 2 tipos de pessoas que se jogam de cabeça. As que mantêm um pé em cada canoa e as que ficam esperando o momento ideal para você conseguir empreender. Para ele ter uma tranquilidade maior para empreender. Eu não acredito em momento ideal. Eu acho que condição normal de temperatura e pressão existe em livro de química. Né? Na vida real não existe para nenhuma circunstância e no empreendedorismo também não existe. O que eu acredito é que você deva ter prudência. Noção de risco, mas prudência. Então, eu costumo, quando alguém fala assim, será que eu devo largar o meu emprego para empreender? Eu falo assim, você está colocando em risco tua moradia e tua alimentação? Eu acho que eu vou colocar, cara. Quebra essa arrebentação primeiro. Porque você vai começar a tomar decisões de curto prazo ao invés de longo prazo, você vai começar a aceitar cliente que não é bom, você vai começar a fazer um produto que não fica razoavelmente aceitável pelo mercado e você fica desesperado. A água vai subindo cada dia para cima do teu nariz e uma hora você se afoga, entra no banco e do banco para sair como se fosse droga. Você não sai. E o banco vai te deixar em quimioterapia o resto da vida, porque ele não quer que você morra também, senão você não paga mais juros. Então você vai ficar refém, você vai acordar todos os dias para trabalhar para o Roberto Setúbal, e eu conheço infinitos empresários que trabalham assim. Se você pegar as companhias listadas na bolsa e ver quanto que esse cara deixa para o governo, quanto que esse cara deixa em despesa financeira para os bancos e quanto que ele paga para os acionistas, que é ele mesmo ou mais outros, você vai ver que esse número 3 aqui é pequenininho perto dos outros 2. Porque ele precisou girar, porque ele não soube esperar, porque ele quis crescer antes da hora. Então, eu acredito que não colocando em risco, e aí eu sou bem prático, não colocando em risco o lugar onde você mora e a comida que você vai precisar para se alimentar, cara, do chão não passa. Se você colocar em risco isso, machuca bastante o empreendedorismo. Então, essa é uma linha tênue que eu costumo fazer e acho que o cérebro faz bastante imagem disso quando alguém está ouvindo. E Álvaro, sem dúvida nenhuma, o mundo agora também com o evento do digital transformou também as possibilidades de empreender. Você que é um cara que nasceu no mercado financeiro ali, muito próximo da economia real ali na hora de falar de investimento, mas também no mercado financeiro, e você mergulhou no digital de tal maneira aqui que hoje eu te considero um grande especialista aí nessa área. O que te despertou assim? O que foi? Foi dos seus filhos ali? Foi o que deu esse estalo aí? Você falou, agora o digital é o caminho. Tem um momento emblemático que eu costumo contar que para mim foi emblemático. Quando meu filho, quando tinha 13 anos, eles foram disputar o campeonato. Ele jogava por um clube aqui de São Paulo, joga ainda, futebol. E eles foram disputar o Campeonato Mundial Sub-13. Esse clube foi representar o Brasil nesse campeonato mundial e era em Paris o campeonato. E eu estava fazendo quase 15 anos de casado, então eu peguei minha mulher e falei, quer saber? Vamos você e meu filho mais novo, a gente vai para Paris, fica hospedado lá e vê o meu mais velho jogar. E minha mulher falou, poxa, que excelente, vamos lá, viagem de férias, ótimo. E eu aluguei um quarto ali num hotel que eu já tinha ficado algumas vezes, que é o Plaza Athénée, ali na Avenue Montaigne. E era a semana da moda em Paris, era o Paris Fashion Week, então estava lotado, todos os hotéis lotados, Paris no verão, uma delícia, tal. E eu me lembro da diária do hotel, sei lá, acho que eu paguei 900, 1.000 euros a diária do hotel. Eu, minha mulher e meu filho mais novo. É um hotel caro, pô. E aí,
Fiquei no terceiro andar, para quem conhece o Plaza Athénée e tá ouvindo, vai lembrar bem, o elevador é aqueles elevadores antigos, a porta ainda abre corrida, assim, sabe? Não é aquela gradinha. A gradinha, é aquele elevador pequenininho. E aí, o meu quarto era no terceiro andar, falei, imagina, eu vou de escada, volto de escada, melhor. Desci o primeiro dia para tomar café, Baza. Quando eu desço pro segundo andar, um monte de modelo tirando foto. Falei, poxa, Paris Fashion Week, né, tal. Desci, tomei café. Outro dia, desço de novo, um monte de modelo tirando foto. E eu percebo que elas estão falando português. Aí eu virei para minha mulher, falei, quem que são essas mulheres aí? Aí ela falou assim, Álvaro, elas são blogueiras. E pensa um cara que não sabia nada de Instagram, Facebook, nada. Eu era zero. Aliás, eu tinha vergonha das pessoas que postavam seus pratos de comida. Eu falava, cada imbecil que eu tenho aqui dentro, né? E aí eu falei, mas por que blogueira faz? Aí minha mulher abriu o Instagram dela. E ela falou, dá uma olhada, Álvaro. E eu comecei a acompanhar os stories delas. E aí eu via lá uma mulher falando assim, tô aqui no Plaza Athénée em Paris. A mulher estava do meu lado, assim. A Priscila me mostrando e a mulher do lado. E ela falava assim, para vocês todas que estão me perguntando de onde é esse taillé aqui que eu estou usando, é da Max Mara, é da Chanel, é da Loro Piana. E eu falei, quem que está perguntando? Não está perguntando nada para ela. Ela está vendendo isso aí e tem algum trouxa comprando, né? E eu falei, mas a turma compra, Priscila? Ela falou, você não sabe como, vende mais que loja isso aqui. E eu guardei aquela informação. Por quê, Baza? Porque eu descia e eu percebia que na frente do Plaza Athénée tinha um Bugatti, um Rolls Royce e uma van chamada F-Hits da Alice Ferraz. E todas aquelas modelos estavam hospedadas, não é que eram num quarto do Plaza Athénée, elas tinham reservado um andar inteiro do Plaza Athénée. Então aquilo me chamou muita atenção, que eu falei, puxa vida, como é que essas mulheres têm 1.000 euros para pagar cada quarto, cada noite aqui, e elas estão aqui no meio da São Paulo Fashion Week. Ali eu percebi que tinha dinheiro. Guardei essa informação, passa 3 meses, eu vou almoçar com o Thiago Reis e ele me explica o que é SEO no Google, que eu não sabia. E todo o termo de finanças que eu digitava aparecia Suno. E aí ele falou uma coisa que ficou guardada, ele falou, Álvaro, a atenção das pessoas mudou, cara. Ninguém mais lê revista, ninguém mais lê jornal, ninguém mais vê TV aberta, ninguém mais olha para um outdoor, tá todo mundo olhando para o celular. Então o que acontece? Seria bom que você tivesse onde a atenção das pessoas está. E aí quando ele me contou do que era uma conta no Instagram, e eu com 40 anos de idade não fazia ideia do que era, eu falei, puxa vida, eu preciso aprender sobre isso. E ao invés de fazer um curso, eu falei, eu vou criar eu uma conta. Fiquei super envergonhado de aparecer no primeiro momento e falei, vou criar uma conta, eu já sei exatamente o que falar. Eu sei tudo que eu aprendi na GV e sei tudo que eu aprendi fora da faculdade. Porque o mercado de trabalho me trouxe experiências completamente diferentes daquelas teorias que eu via dentro de uma sala de aula. E aí eu criei a conta Além da GV, que virou Além da Facu, e que começou a mostrar para todas as pessoas conceitos de negócios, de empreendedorismo, de carreira, que uma faculdade não ensinava. Então, eu aprendi na prática, mas não sou nenhum especialista, não. Eu que aprendo com todos vocês, estou aqui aprendendo de novo. Álvaro, é interessante a forma como você fala do aprendizado e eu concordo muito. Quando eu entrei no Instagram, e foi também por acaso, descobri, falei, pô, isso daqui é um baita de um canal interessante para levar conteúdo de carreira e liderança, porque eu sempre tive comigo que, diferente da matemática, que hoje a gente está nesse patamar de evolução, porque parece que cada geração traz o conhecimento para um nível superior, aí chega a próxima geração, pega naquele nível, puxa para o próximo nível de desenvolvimento, e hoje a gente tem a matemática nesse nível. Quando eu vejo carreira, a sensação que eu tenho é que todo mundo está sempre começando do zero, né? Vamos aprender a dar feedback, e é normalmente também batendo cabeça, como você falou do empreendedorismo. E eu falei assim, poxa, 15 anos de experiência como headhunter, vou levar esse conhecimento para a turma, o que eu particularmente gostaria de ter ouvido e recebido quando eu tinha meus 20 e poucos anos de idade saindo da faculdade. E aí, me amarrei porque, poxa, a turma recebeu super bem, acabou crescendo a conta muito rápido. Outra eu me via aí fazendo live para 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. E aí os headhunters, né, os meus concorrentes, né, começaram a falar, pô, Baza, virou blogueirinho, diretor-geral de empresa britânica, né? O que você tá fazendo como blogueirinho? E também, às vezes, até dentro da empresa vinha um fogo amigo, blogueirinho, tudo. E aí, para mim, o emblemático foi quando veio a pandemia.
em março de 2020, e aí a gente tem que colocar todo mundo em casa. Depois de uma semana eu chamo todo mundo da empresa e falo, vamos dar aqui as diretrizes para onde vai, como a gente vai fazer, qual é a estratégia. E eu me lembro de ter feito um webinar de 1 hora com todo mundo, e quando eu termino, todo mundo me mandando mensagem no WhatsApp. Nossa, Baza, que desenvoltura com a câmera. Nossa, que desenvoltura para falar aqui nesse webinar. E aí eu pensei, né? Poxa, quem diria que o blogueirinho, né, estava aprendendo uma habilidade que seria uma das mais importantes para um diretor geral, agora no meio de uma pandemia que ninguém estaria preparado. Que coisa, você vê, esses skills a vida vai dando de presente para a gente, né? Eu acho que a capacidade de comunicação, ela passa por todas as carreiras. E sem dúvida alguma a gente tem uma geração vindo com uma capacidade de comunicação, seja verbal, talvez na escrita menos, mas oralmente infinitamente superior à nossa geração, Baza. Eu lembro de apresentar trabalho na escola, era um tabu ali, era um mito que você tinha que quebrar, as pessoas ficavam extremamente envergonhadas de ter que se expor ali na frente e sobre o júdice dos outros, né, sobre o julgamento dos outros que estavam sentados ali. E hoje eu converso com os meus filhos, vejo essa moçada conversando, eles conversam com um adulto de igual para igual, coisa que não se tinha na minha época, pelo contrário, você ficava meio quieto quando tinha um adulto na mesa. Hoje, se sentar aqui meus filhos, os amigos dos meus filhos aqui nessa mesa, eles vão ter as opiniões deles muito firmes e não tenho medo nenhum de se expor. E eu acho que isso vem muito da internet. Isso ganhou muito da internet. Claro que a educação também está mudando, as escolas estão percebendo isso, mas hoje qualquer menina de 13 anos fala que você fala, poxa vida, parece que é um adulto no corpo de uma criança. Mas não é. Esse desenvolvimento, essa habilidade vem sendo cultivada por esses Instagrams, TikToks da vida aí. E algo que para mim continua ainda como grande centro, né, como você potencializa as conexões. Então, quando você me diz, né, que para você desenhar o que seria link, pega uma lista e chega em 100 pessoas para conversar, poxa, na Tarpon, imagina a quantidade de pessoas, não só os seus sócios e as pessoas que trabalharam contigo, mas a quantidade de gente que fez pitch para você aí, para conseguir aí o investimento da Tarpon. O que você tirou dessas conexões aí? Quais experiências que mais te marcaram aí dessas conexões, Álvaro? Base, eu acho que a grande lição é que todo mundo tem alguma coisa para ensinar, sem dúvida para aprender também. Mas eu acho que se a gente observar as pessoas, a gente consegue aprender com todo mundo que passa na nossa frente. Seja uma criança, seja um bilionário, né? E como essas histórias se escancararam com a internet, eu acho que a gente tem aprendizado de tudo quanto é lado. As conexões trazem muito conhecimento. Por quê? Porque se eu estou aqui hoje com você, eu levo alguma coisa comigo sobre carreira, eu levo alguma coisa sobre vida, sobre ética, que são virtudes inerentes suas, né? Se eu encontro um Luiz Alves Paz de Barros, e toda vez que eu encontro com ele eu volto mais inteligente, o maior investidor, pessoa física da Bolsa de Valores, eu volto sobre finanças, volto com alguma estratégia que uma empresa está colocando em prática, um balanço, um demonstrativo de resultados que eu não li e ele percebeu alguma coisa diferente, está ali. Até pessoas que são mais questionáveis, é inegável você falar que um Ike Batista é um bom vendedor. Você pode falar, puxa vida, teve entrega, não teve entrega, foi lícito, não foi lícito, tirou gente da Petrobras, não tirou, mas todas as empresas X no final acabaram quebrando. Ele vendeu aquilo tudo para todo mundo e todo mundo entrou naquele sonho. Então, eu acredito muito, Baza, que onde tem sucesso, tem conhecimento. Basta você olhar. Então, eu acho que as conexões, se você souber olhar bem, onde tem sucesso, nas pessoas ao redor de você, que você tem acesso até para bater um papo, você vai ter ali um pedaço de conhecimento que pode te ser muito útil se você saber extrair, se você souber extrair exatamente a virtude de cada um, porque as pessoas têm virtudes completamente distintas e talvez você consiga ter o seu caminho encurtado por aprender com quem já fez aquilo ou faz naturalmente, porque tem pessoas que têm facilidade para certas coisas, né? E Álvaro, a gente já se conhece há algum tempo e eu estava tentando aqui lembrar um dia que eu tivesse visto você mal, ou com pouca energia, ou para baixo. Como é que você lida com dias ruins? Porque eu tenho certeza que tem um dia que você acorda ali com o pé torto ali. Você tem uma baita de uma energia. Conta o segredo aqui pra turma. Cara, Base, eu acho que tá muito na pauta de criar alguma coisa, viu? Eu acho que esse a minha ânima, eu acho que tá em construir, tá em criar. Isso eu já me reconheço assim.
né? Num processo de autoconhecimento, aquele cara, quem é você? Eu falo assim, eu sou um cara que não reclama de frio. Eu sou um cara que não reclama de sono, mas eu reclamo de fome. Eu me conheço. Se vai passando o tempo e eu estou ficando com fome, eu sei que eu já vou perdendo clareza nas ideias. Eu me conheço quanto a isso. Fome me pega mais do que frio, me pega mais do que sono. Para as pessoas são diferentes. Tem gente que não aguenta dormir menos que 6, 7 horas por dia. Eu durmo 4, 3, está tudo bem, não tem problema nenhum. Não é isso. Mas se você me deixar sem comer das 2 da tarde, 3 da tarde, eu vejo que daqui a pouco eu dou uma espantada com cada um e eu falo, cara, não liga, é só fome, não é pessoal. Mas eu me conheço, assim. Por outro lado, eu me conheço também no sentido de saber que construir, fazer, criar, ver um projeto diferente. Você falou, puxa, lugar de potência. Eu estou acompanhando desde o episódio 1 porque eu gosto disso. Eu gosto de falar, putz, o Ricardo Basalha está lá criando um negócio novo com gente inteligente, transmitindo conhecimento direto para quem quer aprender. Por isso, para mim, eu acho fenomenal, Basa. Por quê? Porque vai trazer para a gente um mundo amanhã diferente e melhor do que o mundo de hoje. Né? Qualquer que seja essa relação de melhor, mas certamente vai ser melhor com iniciativas como essa que você está fazendo aqui. Isso para mim me dá ânima, isso para mim me dá vida, o que não quer dizer que não tem dias ruins, né? Eu sofro igual, eu fico triste igual, fico bravo com alguma coisa que não condiz com aquilo que eu acredito, principalmente quando são critérios de injustiça ou outras coisas, mas desanimado, eu não me lembro. Eu brinco que eu falo assim, ó, se alguém estiver ouvindo isso e trabalhou comigo por 22 anos e me viu chegar desanimado no escritório, me manda uma mensagem que eu faço questão de postar você lá no Instagram, porque desanimado eu não me lembro. Já cheguei pé da vida no escritório, já cheguei bravo, já cheguei triste, mas desanimado... Eu raramente, Basaglia, para eu não mentir aqui, para eu não falar que é nunca, porque eu já fiz, mas raramente eu bato no botão do snooze. É assim, uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos. Meu despertador tocou, eu preciso de 5 segundos pro meu pé estar no chão, cara. O que tem para hoje? Graças a Deus. Eu faço o meu agradecimento, eu falo, que bom que esse sol tá nascendo, ou tá nublado, ou tá chovendo, ou tá nevando, tanto faz. O que tem para hoje? Porque hoje vai ser um grande dia. Álvaro, no mercado financeiro, no empreendedorismo, nas redes sociais, você é um fenômeno. E dentro de casa, como é que você é conhecido? Se eu perguntar para a Priscila, para os meninos, como é que eles descreveriam o Álvaro? A Priscila falaria assim, ó, você pode mandar lá na Link, você pode mandar lá na Quebec, você pode mandar onde você quiser. Aqui quem manda sou eu. E eu tenho que reconhecer. E imagina, eu tenho 17 anos de casado, Baza. Tenho um filho que acabou de fazer 16, um filho de 13, e família é uma instituição muito importante para mim, sempre foi. É meu porto seguro. É o lugar onde eu posso me desarmar. Eu fico de guarda alta, muitas vezes o dia inteiro. Mesmo estando na minha empresa, guarda alta é importante porque traz junto o respeito, né? Traz junto uma cerimônia importante para aquilo que você vai fazer e você evita aqueles tiros bobos que você toma quando você baixa a guarda. Então, é difícil me pegar de guarda baixa. Eu normalmente estou de guarda alta. Quando eu passo a porta de casa, acabou. Ali eu sou o Álvaro de casa. Eu sou o cara que ensina matemática, eu sou o cara que ouve os problemas, eu sou o cara que aprendo com meu filho mais novo como ser mais expansivo, como levar as coisas menos a sério, como a tocar a ukulele que ele toca. Eu aprendo com meu filho mais velho como acordar 1 hora mais cedo para ir na academia, porque ele faz isso. Aprendo com minha mulher a não ser tão prático, a perceber que existem outras coisas na vida além do trabalho, que existe um céu inteiro para ser desbravado. Então eu sou muito mais aprendiz dentro de casa do que alguém que tem a postura que tem nos negócios. E faço questão, como um bom canceriano, acredite você em signo ou não, como um bom canceriano, eu sou um baita cara família. Se eu tiver que escolher minha família ou qualquer outra coisa vai perder. Fantástico. E Álvaro, qual que foi o maior erro que você cometeu nesse último ano e que aprendizado que isso te trouxe? Puxa, nesse último ano específico, eu acho que é um erro que não é um erro pontual, Baza, mas é um ponto de atenção para mim. Vou chamar de ponto de atenção. Eu sou um cara que tem um lado de expansão muito grande. E por vezes eu não respeito o movimento de contração que deve existir, né? O movimento de respiração, ele tem um movimento de inspirar e expirar, pulmão cheio e pulmão vazio. E por vezes eu quero sempre estar com o pulmão cheio, mas tem uma hora que você tem que esvaziar um pouco de ar.
trazendo para o mundo profissional, eu acho que é a parte organizacional. É uma parte que me falha, sabe? Eu gosto de criar, eu gosto de fazer, eu gosto de vender, eu gosto de ter uma ideia nova e depois tem toda uma equipe junto comigo que executa aquilo. Mas quando eu vejo, eu tenho um advogado que fala, agora precisa fazer o contrato, Álvaro. Eu falo, puta, mas que contrato? Aí começa aquela briga de advogado. E eu, às vezes, eu passo por cima disso erradamente, não deveria. Esse ano eu fiz bem menos do que dos outros vezes. Já tomei tombos importantes por causa disso. Por não ter reconhecido pessoas envolvidas e a necessidade de algo mais formal. Tomei tombos importantes por não ter lido a nota de rodapé de contrato. Hoje eu olho e vejo isso de uma maneira necessária, não que eu goste, mas sem dúvida alguma é um ponto de atenção que eu tomo conta todo dia. Deu certo, vamos pôr aqui no papel, vamos deixar tudo em ordem. Sabe aquele negócio de processo, organização, jurídico, administrativo, burocracia? Eu cometia bastante esses erros, hoje menos. Hoje menos, mas é um ponto de atenção. Não é, se você falasse que eu tinha que ser advogado, eu preferia, acho que, pintar prédio a 60 metros de altura, porque não está dentro de mim. Se me botar para ler, eu leio... Teve contrato que eu leio 3 vezes o mesmo parágrafo e eu não entendo, Basílio. Eu não me considero uma pessoa desprovida de inteligência, para não falar burra, né? Mas eu leio aquilo e para mim eu falo, meu Deus, eu não estou entendendo o que está escrito aqui. É um horror para mim. Então eu me atento a não errar aí. Às vezes acho que é de propósito, mas tudo bem, não vamos entrar nesse aspecto aqui, a forma como é escrito. Álvaro, chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para quando você vai contratar alguém no seu time? Qual que é aquela pergunta que não pode faltar? Pode ser 2, porque tem 2. Vamos lá, 2. É uma combinação. A primeira é no que você é bom, o que você faz bem acima da média das pessoas. Porque ali está a virtude que eu vou poder usar ou não dentro do nosso objetivo como empresa, né? E a segunda é, me fala tudo que você sabe sobre a minha empresa. Porque isso mostra preparação, isso mostra a disciplina do cara para chegar ali e, mais do que tudo, mostra a vontade do cara para estar sentado ali na frente. Então, essa combinação de virtude e vontade, o resto eu ensino para o cara. Essa é difícil você ensinar, né? Alguém a ter brilho nos olhos, ter vontade. Então, eu procuro, através dessas 2 perguntas, capturar muito isso. Qual é a virtude desse sujeito e quanto realmente ele quer trabalhar aqui dentro? É só um currículo a mais que ele está mandando ou isso aqui é o sonho dele? E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Cara enrolador, cara que dá desculpa. Eu acho que love. Quem é bom para dar desculpa não é bom para muita coisa, né? Vitimista também não serve para mim. Puxa vida, quando eu pergunto, me fala, como é que foi o último emprego? Não, o último emprego o mercado não estava bom, o meu chefe não era bom, minha empresa não era boa. E você é bom, é isso. Então, assim, quando começa muita reclamação, vítima do universo, drama queens and drama kings, não funciona muito comigo, não. Eu gosto de gente que trabalha e gente que tem energia. E quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo? Eu acho que eu sou muito prático. Normalmente é pela praticidade. Eu sou muito direto. Se eu não gosto, eu falo, não dá. Se eu falo que dá, eu falo que dá. Eu sou muito direto. Não que eu magoe as pessoas, mas às vezes as pessoas querem um romance maior, uma história mais romantizada, uma história mais poliana. E eu às vezes não trago dessa forma. Então, isso às vezes gera uma insatisfação comigo. E quando tange a remuneração, eu sou muito do vamos ganhar muito junto, se tudo der certo. E você vai começar o aqui enquanto não der certo. Então, às vezes, o cara fala assim, poxa, mas só isso de salário fixo não faz sentido para mim. Eu falo, que bom que não faz. Tem uma multinacional lá com um salário bem gordo para você, vai lá e não funciona bem aqui. E às vezes as pessoas não gostam quando eu crio esse sistema de remuneração de um fixo bem baixo e uma taxa de sucesso, uma taxa de performance muito alta. Então, eu tenho a alegria de dizer que as pessoas que se remuneram nas nossas empresas são as pessoas que mais se remuneram no mercado desde que elas tenham performance. Então, para esses que entregam, eles são muito bem remunerados. Para os que não entregam, eles não são muito bem remunerados. E aí, esses que não entregam, normalmente não se dão muito bem comigo. Sabe, toda vez que eu converso com um empreendedor, com um CEO, né, eu sempre uso a mesma frase, que incentivos modelam comportamentos.
Não adianta você esperar bom senso, alinhamento. Se os incentivos não estiverem bem desenhados, isso vai para tudo, desde o resultado até a reflexão que eu coloco aqui. Quanto que o seu C-Level está sendo remunerado por uma pesquisa minimamente de clima? O quanto que as metas não estão conflitantes para uma área ficar dando porrada uma na outra. O quanto que efetivamente os objetivos estratégicos são componentes para você apurar o bônus das pessoas. Então isso daqui, para quem está nos escutando aqui, é a reflexão que eu gostaria de deixar. Incentivos modelam comportamentos. Isso mesmo. Álvaro, o que você tem mais orgulho do que está escrito no seu currículo? Puxa, o que eu tenho mais orgulho? Base, eu não vou negar que tem um IPO lá que o dia que aquele prospecto ficou pronto para ir para a bolsa. Conta um pouquinho mais aí para o pessoal conhecer aí o que está por trás de um... A gente montou a Tarpon em 2002. A Tarpon foi montada com R$0. A gente teve a alegria de ter 5 conselheiros brilhantes, que era o Luiz Stuberger, gestor da Reding Grifo, hoje do Verde, né, que foi do Credit Suisse durante tempo, do Verde, acho que é o maior gestor multimercado do país. O Luiz Alves Paes de Barros, maior investidor, pessoa física que existe hoje na B3. O Ricardo Semler, que era um empresário de mão cheia naquela época, ainda é, mas hoje o Ricardo está lá em Campos do Jordão e não aparece tanto. O Eli Horn, o dono da Cirela, né? E o Guilherme Afonso Ferreira, que é o maior conselheiro de companhias abertas hoje. Eu acho que o Guilherme senta em 14, 15 conselhos. Esse era o conselho consultivo da Tarpon. Então nós éramos garotos de 22 anos de idade, com uma ideia de montar um fundo de investimento assim que o Lula virou presidente. Então, pensa um negócio que não estava muito bem ancorado em termos de macroeconomia e perspectiva, né? Apesar que deu tudo certo, macroeconomicamente falando. E tínhamos o Ricardo falando assim, olha, eu vou dar R$1 milhão para vocês, mas não é que eu estou dando. Vocês façam a gestão desse R$1 milhão. Pode cobrar aqui uma taxa de administração de 2% ao ano. E para vocês não falarem que começaram do zero, comecem aí com o meu R$1 milhão. E vocês podem usar o nosso nome, os 5 falaram. Então, se vocês forem captar dinheiro, pode falar que a gente está com vocês, a gente sabe que vocês são pessoas sérias. Tinham todos aqueles cabelos brancos que nos ajudavam. E a Tarpon simplesmente virou o melhor fundo do país, 2002, 2003, 2004. 2005 a gente teve um ano super ruim, depois fomos atrás dos endowments, que são esses fundos de universidades americanas. E 5 anos depois, Bas, a gente foi comer um sanduíche de mortadela no Mercadão, cara, entre o dia 25 de dezembro e o Réveillon, porque um ano antes, essa história é engraçada, um ano antes, em 2005, quando foi a virada de 2005 para 2006, o Luiz Alves me liga para uma ação que estava na bolsa, a ação estava subindo 6% na bolsa, e o Luiz Alves me liga, era o último pregão do ano, a bolsa ainda tinha pregão no dia 30, não tinha no dia 31, mas tinha no dia 30. Era o último pregão do ano e eu tinha ido viajar com a minha família, estava na piscina. E toca o meu telefone na piscina, é o Luiz. Eu falo, ô Luiz, tudo bem? Ele falou, você tá vendo o que está acontecendo com tal ação? Eu falei, não, o que está acontecendo? Ele falou, você não está no escritório? Eu falei, não. Eu falei, tô viajando já, Luiz. Ele falou, sabe a diferença do bilionário e de quem não tem dinheiro? O bilionário trabalha antes do Réveillon. Ele brincou assim, né? E aí aquilo ficou gravado para mim. E como eu fazia o fechamento dos fundos, o último dia era importante. Então eu passei a estar na Tarpon todo o último dia do ano. E entre o dia 25 e entre Natal e Ano Novo, São Paulo fica sem nada. A gente foi comer. A gente ia para comer um sanduíche de mortadela no Mercadão. Acabamos parando naquele Almanara do centro da cidade, que tem ali um restaurante árabe self-service, né? E a gente via que não tinha ação para comprar. A bolsa em 2007, Bas, era uma bolsa extremamente cara. O Brasil era capa da Economist, com o Cristo Redentor decolando. Todo mundo achava que as empresas brasileiras cresceriam double digit aí em receita para os próximos 10 anos, né? E a gente foi percebendo que estava tudo muito caro. Até que a gente parou ali naquele almoço, nós estávamos em 4, eu, o Zeca Magalhães, o Pedro Faria e o Eduardo Mufarrege, os 4 sócios da Tarpon. Falamos, poxa, por que a gente não faz o nosso IPO? Como assim? Porque a gente não vende nossa empresa. A Tarpon evoluiu de pessoa física Brasil como cliente para investidor institucional fora do Brasil, e a gente tinha a chance ali de colocar um dinheiro para dentro da companhia e ter capital próprio investido lado a lado com o capital dos investidores. Na mesma hora, a gente ligou para o Geoffrey Saliers do Credit Suisse e falou, Geoffrey, você acha que voa? Ele falou, olha, Zé Olímpio volta na primeira semana de janeiro, vamos ver. Zé Olímpio, na época, era
era chefe do IB, hoje ele é presidente do banco, né? E o Zé falou, olha, do jeito que as coisas andam, eu acho que dá, é uma história bacana de contar. E aí a gente deu início ao processo de IPO. Exatamente 5 anos depois, a gente acabou tendo uma entrada de 450 milhões de reais aí por 49% da empresa, que a preço de hoje daria certamente um unicórnio. Eu acho que isso me orgulha muito no meu currículo, Baza, porque não é o IPO em si, não é o evento de liquidez, mas é o processo de trabalhar 15, 16 horas por dia voltado para um objetivo durante anos e anos e chegar uma hora, você tocar aquele botão, aquele sino da Bovespa para começar o pregão, aquele momento tem uma energia e é uma energia advinda do trabalho, do suor, da disciplina, deve se comparar muito provavelmente a medalha do Gustavo de Borges ou de qualquer atleta numa Olimpíada. Essa é a nossa Olimpíada. Então, sem dúvida, assim como ele deve se orgulhar muito da medalha dele ou o Bernardinho das suas medalhas, e hoje eu olho para trás e eu falo, tá bom, é só um IPO. Não faz muita diferença. E é só um IPO mesmo. Mas, sem dúvida, me orgulha muito. Desculpe a resposta longa. Sensacional. Álvaro, o que você gostaria de perguntar para o Baza Headhunter? O que te faz feliz, Baza? Isso, cara, essa troca, é isso que me fez. Eu sempre fui um cara fascinado por ler biografias. Sempre adorei. Eu sempre tive comigo que assim, poxa, quanta história bacana, o que eu posso aprender, o que eu posso entender como as pessoas pensam, como elas agem, por que agem dessa forma. E eu descobri que na profissão de Headhunter, eu conseguiria, claro, se eu lembrasse que eu tenho 2 ouvidos e uma boca, eu poderia aprender muito. Então eu estimo ter falado com mais de 10 mil pessoas ao longo desses últimos 15 anos, sejam entrevistando, fazendo reunião, tomando café. E eu descobri que nesse podcast aqui eu posso fazer mais perguntas e participar também, porque como Headhunter, você é instruído a falar o menos possível, né? Até porque senão você influencia o que a pessoa vai falar. Aqui não, a gente está entre amigos. Então aqui, sensacional. Que bom. Álvaro, momento Dona Ângela agora. Momento Dona Ângela, vamos lá. Complete a frase. Eu sou esquisito por quê? Porque eu falo aquilo que é. Muito bom. E qual que é uma loucura que você já fez na vida? Putz, uma loucura. Você perguntou para um cara prudente, cara. Acho que a maior loucura foi... Deixa eu ver aqui. Nossa, que coisa, não consigo pensar. Acho que o intercâmbio foi uma loucura boa. Morar em Michigan sozinho, com 16 anos de idade, lá atrás, numa época em que só mandava carta, foi... Não considero uma loucura, porque foi prudente. Eu sempre fui uma pessoa muito prudente. Eu olho assim, às vezes as pessoas falam pra mim, poxa, por que você não pula? Você pularia de paraquedas? Eu falei, você tá louco? É claro que eu não pularia. Não tem a ver com coragem. Tem a ver com vai que eu morro, chego lá em cima, São Pedro fala, cara, você é burro, hein, meu? Você tem uma família, tem um trabalho, um monte de gente dependendo de você. Você foi fazer? Você foi para o quê? Ter sensação do que é cair do avião sem paraquedas? Então, eu sou um cara, acho que eu não sou um cara muito louco, não. Eu sou um cara pé no chão e cabeça nas nuvens. Álvaro, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o seu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente que pode te jogar lá que você brilha, você nada de braçada? Cara, eu acho que quando eu tô sozinho. Quando eu tô sozinho dirigindo no meu carro, eu não ligo o som, eu comigo mesmo, eu adoro a minha companhia e não tem a ver com egocentrismo. Tem a ver com jeito de pensar. Eu gosto muito de pensar. No banho, o que eu resolvo de problema. Deve ser com muita gente que está ouvindo aqui a gente. Eu resolvo tanto problema no banho, eu resolvo tanto problema em sonho. Naquele momento que vai dormir, naquele momento que está acordando. Eu tenho um amigo que esses dias eu tive que ir para Andradina dar um curso, eu fui de carro. E ele sabia que eu estava indo, ele me ligou 5 horas depois e ele falou assim, só tô te ligando para avisar para você ligar o rádio, pelo amor de Deus. E eu tava com o rádio desligado, aquele meu amigo lembra. Eu falei, cara, eu dirigi 500 quilômetros aqui, faltava 100 ainda para chegar em Andradina e com o rádio desligado. E eu nem percebi. Sabe quando você vai na cabeça, vai vivendo? Eu acho que para mim não tem lugar de potência melhor para mim do que quando eu tô sozinho, porque depois... Você corre sem escutar música também? Não, correr eu corro com música, porque eu acho que faz diferença. Apesar que se for sem música, vai também. Mas eu acho que pensar, sabe? E a corrida traz um pouco disso também, mesmo com música, né? Você tá com você mesmo. É aquele momento que você fala assim, puxa, deixa eu verificar todos os pratinhos da minha vida como estão. Família, saúde, sociedade, trabalho, as pessoas que trabalham comigo, né? Cheque os meus de sanidade, amigos, né? Aquele cheque de sanidade. Chega no final, você fala, pô, tem uma ideia aqui, uma ideia aqui, uma ideia aqui. Parece
Parece aquele raio lá no Sol que fica batendo por bilhões de anos e quando sai, putz, ele sai um laser. Então, para mim, não tem potência maior do que ficar sozinho. Fantástico. Eu acredito que isso, Álvaro, inclusive é algo que atrapalha muito as pessoas de criarem boas relações. Eu tenho comigo que dificilmente você vai criar boas relações se você não ficar bem com você mesmo. Sem dúvida. Porque você vai preferir uma relação ruim do que ficar sozinho. E isso te induz a criar conexões erradas. Então, à medida que você fica bem com você mesmo, para muitas vezes você deixar a conexão, você com você mesmo, para ir para essa outra conexão, precisa ser muito boa. E aí a sua régua fica alta e aí você não cai em tantas armadilhas. É verdade mesmo. Eu me considero uma pessoa muito agradecida, Basa. Eu sou agradecido a Deus por todas as bênçãos da minha vida. Eu acho que, sinceramente, eu ganhei muito mais do que eu merecia ganhar. Álvaro, deixa algumas dicas de fonte de conhecimento. Como é que você se mantém informado? Como é que você se desenvolve? Primeiro, uma conta no Instagram com todas as pessoas que agregam alguma coisa para você. Abre uma conta fake e faz daquilo o seu jornal. Se você quiser um exemplo, entra aí no @link_sb. A Link segue 72 escolas no mundo. Esse é o meu jornal como dono da Link. Ali tem tudo o que acontece em 72, vamos chamar de concorrentes meus. Eu sei tudo o que está acontecendo pelos stories e pelo feed. Quem que me bancaria um jornal desse? Não tem. O Instagram tem isso. Se eu quiser seguir o Basaglia, o Bernardinho, o Vabo, o Thiago Reis, o Thiago Nigro, ou qualquer pessoa, o Ricardo Amorim, qualquer pessoa que eu olhe, o Natali, qualquer pessoa que fale, poxa, se eu seguir esse cara aqui, esse cara vai estar falando coisas que me agregam na vida, faz daquilo o seu jornal. Não deixa que as pessoas imponham para você. O Valor Econômico traz um jornal pronto, o Brasil Journal traz um jornal pronto, uma newsletter que você assina vem pronto. Mas isso são informações que as outras pessoas escolheram para você ler. Hoje as redes sociais, seja no LinkedIn, seja no Instagram, permitem, ou no Twitter mesmo, né, permitem que você faça a sua seleção. Então, ao invés de selecionar esse monte de bobagem, seleciona 10, 15, 20 produtores de conteúdo que te agregam no ponto que você precisa, naquele conhecimento que você gostaria de ter e ainda não tem. Ao observar o que essas pessoas fazem, puxa, você vai crescer muito. Eu acho que esse é a maior dica de informação que pode ter. Joga fora todos esses jornais que vêm pronto e cria você o seu próprio jornal. Usa 10, 20 minutos de uma rede social para aprender como eu faço com o seu Instagram, Basa. Não nego. Muito obrigado. Álvaro, qual que é o teu framework para validar a informação? Porque ao mesmo tempo também, não estou nem falando só de fake news, mas tem muita notícia, né, que tenta te induzir para algum lado. Você tem algum framework para fazer uma análise ali de acuracidade do que você está lendo? Tenho. Antes de tudo, eu observo a responsabilidade da pessoa que escreveu. Então, se eu sigo você, Basa, é porque durante um momento do tempo eu observei a sua responsabilidade. Eu observei os seus princípios, os seus valores, observei você como cara da Michael Page, observei você como amigo, observei você como um cara dentro da sua família e eu falei, putz, que cara legal. E eu falei mesmo. Então, se vim por você, eu não estou preocupado com a informação que você deu, porque eu fiz o filtro com você antes. E não são muitas pessoas que eu tenho nessa estima. Não quer dizer que eu estou te colocando em nenhum pedestal incomum, não. Mas com certeza numa que enche 4, 5 mãos, assim, do que tem hoje disponível para ver. Então, meu cheque é sempre da pessoa. Essa pessoa é em ordem, cara, ela pode errar em propagar alguma coisa. Eu topo errar com ela, não tem problema. Porque claramente a gente não vai acertar todas as vezes. Mas o teu débito e crédito, a relação de crédito é muito, muito maior do que os vacilos que acontecem ali. Então, eu acho que o primeiro sanity check, isso eu aprendi com o seu Alcides Amaral, que foi presidente do Citibank, e depois foi conselheiro da Tarpon também. E o seu Alcides falava, antes de qualquer análise de crédito, que você tem que ver a idoneidade do cara que está mandando o documento. Porque se falhar aí, não adianta você analisar o resto. Todo o resto pode ser falso. Então, essa é a primeira coisa a se olhar. E eu faço muito isso. E eu não costumo ler coisa, pegar de gente que eu não conheço. Eu vou lá e por vezes acontece, não sei se pode dar nome aqui, se não puder, corta. Mas, por exemplo, eu segui um cara chamado Grant Cardone. É famoso nos Estados Unidos. Um dia esse cara apareceu com 20 notas de $100 e começou a jogar essas notas escrito o que o dinheiro compra. O dinheiro compra saúde, o dinheiro compra diversão, o dinheiro compra um amor, o dinheiro compra...
Cara, aquilo soou tão mal pra mim, aquilo foi tão pesado pra mim. Falei, putz... Que babaca, pode né? pode até ser que compre, pode até ser que o cara tá certo, pode até ser que ele motive alguém. Pra mim, não vai ao encontro da frequência que eu vibro. Então não faz questão seguir um cara desse. Eu falo, acabou. Eu não recebo mais essa informação. Muito bom. Álvaro, que conversa fantástica. Me indica 3 pessoas que eu tenho que trazer aqui, cara, para ter um papo tão bacana como esse que a gente tá tendo. Putz, eu vou tentar pular os nossos, tá? Não vou falar do Bernardinho. Sem clubismo aqui nós. Sem clubismo. Mas eu acho que o Luiz Alves Paz de Barros tem uma história incrível. O Luiz é de difícil acesso porque... ele é um cara muito, muito reservado. Não que ele seja de... Usei uma palavra errada. O Luiz é uma pessoa muito reservada, mas ele tem muito a falar. Ele construiu muita coisa com base no trabalho, observação. Ele é um cara muito inteligente. Toda vez que eu interajo com ele, é muito positivo. O Ricardo Semler, se você conseguir, fala que eu venho aqui também, com o maior prazer do mundo. As aulas do MIT do Ricardo Semler, para você ter uma ideia, dava bombeiro na porta... porque tanta gente que tinha no auditório. Então, o Ricardo, eu acho que é uma pessoa. E tem uma pessoa off the charts que eu adoro, que ela é um amor, que é a Sônia Hess, a ex-dona da Dudalina. Dudalina. Eu fiz o MBA fora de hora com ela e assim, marcante. E tem outros, poxa, o Rony é um cara que tem energia pura. A gente tava falando do Caíto Maia, o Caíto é um cara energia pura. São caras que vão vir aqui e vão se deliciar com um papo desse tipo. Álvaro, pra gente encerrar, o que é felicidade pra você? Oferecer alguma coisa para alguém, sem dúvida alguma. Tem uma experiência muito simples que você pode fazer. Dar um presente bem dado para alguém, bem pensado, em que a pessoa fique feliz. Você vai ver que a sua sensação de alegria é maior do que a dela que recebeu. Então, sem dúvida alguma, a felicidade está atrelado a você oferecer alguma coisa para alguém. Pode ser um sorriso, pode ser um gesto, pode ser algo material, pode ser que ela te veja como instrumento de uma força maior que vai fazer a vida dela melhor. Sem dúvida alguma, você vai ser feliz junto. Eu acho que esse negócio de felicidade sozinha não existe, não. Ela faz parte de alguém. Precisa ter 2 pessoas, pelo menos. Álvaro, que aula, que aula, que aula. Muito obrigado mesmo. Tenho certeza que todo mundo está aqui nos escutando aqui. Páginas e páginas anotadas aqui, quantas lições. Álvaro, deixa aqui, por favor, aqui, como o pessoal te encontra aí, que projetos que vem pela frente, principalmente. Bom, sem dúvida alguma, através da Link você vai me encontrar, @link_sb. Tem a página no Instagram também, @alvaro.chocair, SCHOCAIR. Você vai pegar aí um pouco da minha vida pessoal, um pouco da vida profissional. E pela frente, Baza, nós vamos fazer muita coisa legal. Acho que a Link está caminhando para virar uma faculdade pro mundo. Acho que é a primeira escola de negócios ou não que está saindo do Brasil e indo para o mundo. A gente inaugura um Link Lodge na Califórnia no primeiro semestre do ano que vem, um Link Lodge em Berlim no primeiro semestre do ano que vem. E os alunos da Link vão ter a capacidade de interagir com conteúdos daqueles lugares, com empresários, com startups, com institutos de pesquisas, com universidades. A gente vai prover para alunos brasileiros uma experiência que eles não têm em outra escola do Brasil, a não ser que eles decidam fazer o intercâmbio e estudar fora. Mas isso é um pedacinho do que está vindo por aí. Fantástico, Álvaro. Muito obrigado mesmo, cara. Que honra, que delícia essa conversa aqui. Achei também delicioso. Obrigado, viu, Baza? Obrigado pelo carinho de sempre. Valeu, gente.